Nesta aula, nós iremos falar sobre formulários. Formulário é algo simples e bem tranquilo de entender e de implementar no HTML. Eu vou entrar aqui no site do Instagram. Quando a gente entra aqui para criar um usuário, né, para registrar um novo usuário, aparece aqui para a gente digitar o e-mail, o nome, a senha. Isso daqui é um formulário. Mas, às vezes, a gente fica preso achando que formulário é só aquela parte onde a gente coloca as nossas informações pessoais, data de nascimento, endereço, né? Mas quando você acessa uma tela de login onde você precisa colocar um usuário e senha, isso também é um formulário. Então, se eu clicar com o lado direito do mouse e vier na opção inspecionar, podemos ver aqui, ó, um form, tá vendo? Isso aqui é um form e os campos, ele é um input. Vou mostrar isso daqui no nosso código. Para criar um formulário é bem tranquilo. Você escreve form e dá um enter. Como a gente ainda não tem nenhuma linguagem de programação, eu vou tirar esse action aqui e vou me atentar somente para o elemento, tá bom? Quando você cria um campo no formulário, é legal você ter um título, né, para a pessoa saber qual é a informação que ela precisa digitar naquele campo. E esse título dentro do formulário é o label. Vou apagar o for aqui também, né? E vou escrever usuário. Quando eu salvo, ele já aparece aqui. E o campo, ele é representado pelo input. Dentro do input tem o type. O type é você dizendo para ele, ó, e vai receber um texto. Então, se eu salvar aqui e escrever, você vai ver que eu já consigo digitar os caracteres aqui. Vou criar mais um campo. Então, o título label, senha e input. Vai ser sempre label input, tá bom? E vou salvar. Quando eu clicar, quando eu começar a digitar aqui, você vai ver que texto para um input de senha não é tão interessante, porque você vai estar digitando sua senha e alguém pode ver, né? Então, nesse caso, não é texto. Aqui seria senha, né? Então, vamos escrever password. Ok. Vamos salvar. E agora eu posso escrever o texto aqui e quando eu for colocar a senha, já não fica mais visível. Sempre quando nós temos um formulário, a gente precisa ter um botão, né, para enviar esse formulário. Então eu posso fazer de duas formas. Pode ser um botão, que a gente ainda não falou muito sobre botões, né? Eu posso usar um botão dessa forma, ou eu posso usar um input também. Então, eu escrevo aqui um input e aí eu mudo o type. O type agora vai ser um submit. Só que agora eu preciso colocar um outro atributo, se eu quiser fazer dessa forma. Aí eu preciso colocar um valor, né? O valor é o nome que vai aparecer dentro do botão. Eu vou colocar lugar2 para você conseguir ver a diferença, tá bom? Se eu salvar, pronto. A mesma coisa seria se eu tivesse um botão. Então ainda não tá, né, aquela coisa bonita, aquela coisa igual a gente viu dentro do Instagram, mas novamente, eu vou falar igual na aula passada. Isso daqui a gente está aprendendo HTML. Depois a gente vai aprender juntar o HTML e o CSS. Aí é o CSS que deixa a nossa página bonita, bem estilosa. Combinado? Então, nessa aula você aprendeu como cria formulários.